Para não ficar muito longo o vídeo, a gente vai trazer aqui alguns versículos, ok? Existem pessoas no Brasil que são descendentes. Todos os rabinos falam isso. É óbvio que se você não pode provar, você tem que fazer uma techuvá, tem que fazer uma conversão, um guiur, né? Procurar um rabino responsável a respeito disso. Mas também você tem a obrigação de estudar seu passado, conhecer as suas raízes. E principalmente nós que somos brasileiros e descendentes dos portugueses e dos espanhóis. E no final do vídeo eu vou trazer aqui alguns livros que vocês podem pesquisar sobre judeus, né, a colonização do Brasil, que mostra, né, de judeus, espanhóis e portugueses quando chegaram aqui. E é óbvio que já tinham índios aqui, esse é outro assunto também relacionado, porém vamos aos fatos e aos textos bíblicos para a gente fazer uma conscientização, ok? Isaías 44, pessoal, fala assim, ó. Isaías 44. Contudo, ouve agora, ó Jacó, meu servo, ó Israel, a quem escolhi. Não temas, ó Jacó, meu servo, Yeshurun, a quem eu escolhi. Assim como água faço chegar ao sedento, e como chuvas irrigo a terra seca, derramarei sobre sua posteridade meu espírito de bondade e sobre teus descendentes. Pessoal, sua posteridade é aquele que é posterior. E descendentes são aqueles que descendem, talvez até pessoas que não são reconhecidas aí no meio judaico, né, na elite judaica. Mas vamos seguir a linha de raciocínio. Derramarei sobre os teus descendentes minha bênção, e brotarão como erva na terra fértil. Pessoal, brotar quer dizer que vai germinar, vai expandir, vai brotar. Ou seja, são várias pessoas, né? E para isso a gente não precisa inventar uma nova religião, a gente não precisa inventar uma religião e tentar sincretizar com o Messias cristão. O judeu não acredita nesse Messias porque ele não realizou as coisas que tinha que realizar. Ele apenas falou filosofias. Então, pessoal, diz aqui, ó, como salgueiros junto às correntes de água, então, dentre eles, um proclamará: ao Eterno eu pertenço. Cara, se você é Yehudi, qual a necessidade de você proclamar? Ah, eu pertenço. Não, Yehudim é Yehudim, nasceu no meio judaico, foi circuncidado, criado segundo a Alahá, né, num lar judaico, conforme que é ensinado. Então, pessoal, quem é que se proclama? Ah, eu sou Yehudim. Por quê? Porque descobriu sua genealogia ou descobriu que sua alma, Neshama, é ligada ao judaísmo, uma vez que você se aproxima da Torá, né? E aí faz conforme as regras da Alahá, procura os rabinos, procura os judeus e vão tentar estudar para se aproximar do judaísmo. E ele proclamará dizendo: ao Eterno eu pertenço. Então está falando de pessoas que são descendentes e não sabiam, descobriram de alguma forma, se aproximaram da Torá. Ok? Outro dirá, outro escolherá para si o nome de Yaakov, Jacó. Peraí, escolherá para si, então você não tinha o nome de Jacó, você não tinha o nome de Israel. Quer dizer, escolherá, quer dizer, adotará para si. Então, se você é um Yehudinho, você não vai escolher, você já nasce numa família judaica e ela automaticamente, assim como manda a tradição, né, dos Yehudim,
faz Brit Milá, tem toda a festa judaica, tem todas as cerimônias judaicas, e é dessa forma. Não precisa você tentar se proclamar. Mas aqui é uma profecia de Isaías a respeito de pessoas que vão se identificar com o judaísmo e vão dizer, cara, eu tinha descendentes, aliás, ascendentes lá atrás que eram Yehudim. E agora, como é que eu faço? Então ele dirá, ao Eterno eu pertenço. Outro escolherá para si o nome de Yaakov. E outro ainda reafirmará sua dedicação a Hashem. E adotará por sobrenome Israel. A prova que esse texto aqui não está falando somente do Yehudim natural é que ele diz: e um e outro ainda adotará por sobrenome Israel. Ou seja, essa pessoa ela vai dizer, cara, eu tenho que pegar um nome judaico, eu tenho que eu tenho que ganhar esse nome, eu tenho que me associar com o nome judeu, me identificar com o nome judaico. Por quê? Justamente porque essa Neshama, ela está fazendo uma techuvá, e muitas vezes não é aceito aí no meio judaico, infelizmente, tem as burocracias, a gente tem que respeitar, porque judaísmo não é como outras religiões que você precisa estar levantando a mão e aceitar, né? Precisa-se de um estudo, de uma conscientização, precisa-se de compreender como os Eudins são tratados no mundo, como são perseguidos, qual é o peso de tudo isso aí, né? Se realmente de fato a pessoa está disposta a passar por tudo que os Yehudim passam, se as pessoas estão dispostas a cumprir a Lahá, né? Judaísmo não é apenas profissão de fé, não é só levantar a mão e dizer agora eu sou judeu, agora botar um kippah na cabeça e associar os seus conhecimentos agora judaicos com conhecimentos antigos, né? Não pode haver um sincretismo. E porque senão você vai estar criando uma outra religião e vai estar trazendo a Vodazará, né? Então é necessário sim se passar por um Beit Din, procurar um rabino conceituado, de confiança e que faça tudo conforme manda a Allahá. Então, pessoal, ainda reafirmará a sua dedicação eterna e adotará por sobrenome Israel. Se uma pessoa é judeu natural, é óbvio que ela não vai precisar adotar nome judaico. Aqui está falando de uma profecia de pessoas que retornariam para o seio judaico, né? Procurariam as suas raízes. Então, pessoal, vamos lá. Ainda sobre esse assunto, no Salmo 87, fala assim, ó, Salmo 87, do 1 ao 6. Acima de todas as moradas de Jacó, amo eternos portões de Sião, cujas fundações se assentam sobre a montanha sagrada. Maravilhas são contadas a teu respeito, ó cidade de Deus. Diz Hashem, por mérito de poucos, lembro do Egito e da Babilônia e também da Filisteia. Tiro e Cush, sabendo que naqueles lugares eles nasceram. Lugares fora de Israel, né, da dispersão, chamada também de diáspora. Mas em Sion nasceram multidões que conhecem o Eterno, e ele mesmo a estabeleceu como a mais nobre cidade. Agora o verso 6 diz o seguinte: quando fizer a lista das nações, destacará os que ali nasceram. Algumas traduções dizem: esse e aquele nasceram lá. Quando Hashem, Kadosh Baruch Hu, fizer a lista das nações,
vai identificar a alma judia, a alma judaica, aqueles que provavelmente não foram identificados por estarem entre as tribos perdidas de Israel. Então, Mashiach terá essa função de identificar as pessoas que são descendentes do povo Yehudi. Então, vamos completar aqui mais Isaías 14. Pessoal, Isaías 14 diz o seguinte, vamos lá. Porque o Eterno mostrará compaixão para com Yaakov, com Jacó. Ele provavelmente fará de Israel sua escolha, ou seja, Hashem não está escolhendo outro povo. Ele não está escolhendo agora, ele não está fazendo associação com outro povo, uma nova aliança com outro povo. Ah, deixou Israel de lado e agora faz uma aliança com outro povo. De forma alguma. Quem lê Jeremias lá direitinho vai entender que a aliança é com o povo de Israel. Ele não muda, é com a casa de Israel e a casa de Judá. E acabou a história. Está bem claro lá. Então, na era de Mashiach, ele tem que fazer essas duas alianças. Então, se alguém veio e disse que era Mashiach, o Messias, porém ele não fez essas duas alianças, ele não reagrupou o povo de Israel em sua terra, não restabeleceu a paz e não reconstruiu o templo, com certeza ele não é o Mashiach, porque é assim que os profetas dizem. Ele tem que cumprir esses requisitos. Então ele diz, ele novamente fará de Israel a sua escolha. Eu fará repousar em sua terra. Ou seja, é evidente e claro, muito claro o texto, que ele está dizendo que Israel será a sua escolha. E fará Israel repousar na sua terra. Não fará o povo judeu se espalhar, dizer que são espalhados, serão perseguidos. Não. O Mashiach, o Messias, não é para trazer notícias ruins. Ele é para trazer organização. E nem venham dizer que, porque vocês rejeitaram Jesus. Não está condicionado à questão de aceitar ou não. A profecia está condicionada à questão de se cumprir. Então, quando se cumprir, quando cumprir esses requisitos, aí sim, se reconhecerá que esse cidadão é Mashiach. Porque no judaísmo o mais importante não é quem é Mashiach. Precisa fazer uma genealogia. E a genealogia não bate. Não. No judaísmo, o que é importante é o que ele vem fazer. Então, se ele vem fazer e deixa de blá blá blá, e se ele vem e cumpre o que tem que cumprir, aí sim, todos dirão, esse é Mashiach. Veio exaltar novamente Israel, Jerusalém, o templo sagrado e o seu povo. E continua, Isaías 14. O convertido a ele se unirá e se sentirá ligado à casa de Yaakov, a casa de Jacó. Ou seja, convertidos são aceitos sim no judaísmo. Óbvio que tem critérios, porque não é a casa da mãe Joana. E as nações os trarão de volta a seu lugar, e a casa de Israel os terá como servos e servas na terra que lhes foi dada pelo Eterno. Eles se tornarão senhores sobre o que foram seus senhores, e dominarão os que foram seus opressores. Ou seja, não haverá mais opressão, não haverá... Então, se o cara lá tivesse sido Mashiach, com certeza, Israel não estava sendo oprimido hoje. Porque quando Mashiach aparece, ele soluciona isso daqui que Isaías está falando. Então, Israel não sofrerá mais opressão das nações. Ok? E vou encerrar esse vídeo citando aqui
Ezequiel, capítulo 34, ok? Para não ficar muito longo, e a gente vai trazer depois uma segunda parte desse vídeo. Ezequiel 34, verso 23 ao 28. Que diz o seguinte, ó: e sobre elas porei um pastor, sobre elas quem? As pessoas que fizerem retorno a Israel, a Hashem, as que se identificarem com o povo Yehudim, cumprir tudo conforme manda a lei judaica e se unir ao povo de Israel, assim como Ruth fez. Ela se converteu e ela disse: o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Então diz aqui, pessoal, e sobre eles porém um pastor, quer dizer, o Machia, o líder, que delas cuidará. Meu servo David as apacentará o seu povo. Machia vem apacentar o seu povo. Não diz que Machia vem morrer. Não diz que Machia vai estar com mimimi. Ah, esse povo não me quer, esse povo não me aceita. Até porque Hashem, Kadosh Baruhu, ele vai dizer assim: jogarei águas puras e dos seus pecados não me lembrarei mais. E eu, o Eterno, serei o seu Deus, e meu servo David será seu príncipe, pois eu, o Eterno, assim o determinei. Ou seja, ele vai reinar, ele vai ser príncipe em Israel. Ele não vai vir apenas como parábola, como metáfora, ou para voltar não sei quantos mil anos depois. É algo sequencial, é algo que vai acontecer. Estabelecerei com eles uma aliança de paz. Então, cadê a aliança de paz entre a casa de Israel e a casa de Judá? Israel vive em paz hoje? Não, prova que Machia não veio, cara. E não mais haverá bestas ferozes na terra, viverão seguras no deserto e dormirão tranquilas nos bosques. E diz: farei com que tanto elas quanto os arredores da minha colina, onde habita o templo, né, onde será reconstruído o templo, sejam uma fonte de bênçãos, e no seu devido tempo cairá a chuva, que lhes enviarei. Então, pessoal, vou encerrar esse vídeo, né, e a gente pode trazer uma segunda parte com relação a isso, e vou indicar para vocês aqui, se você acha que você pode ser um descendente de Eudim, de judeu, pesquisem, façam pesquisas das origens de seus pais, seus avós, seus bisavós, façam pesquisas das origens, dos lugares onde eles nasceram e etc, né? E eu indico para vocês aqui um livro muito bom, certo? Que é esse livro aqui, ó, da doutora Anita Novinsky, certo, pessoal? Esse livro aqui é muito legal. Fala de genealogia, ela é judia, né, especialista, e ela catalogou nomes de descendentes de judeus do Nordeste, principalmente, e ela muito respeitada, né? Faleceu, acredito que tem uns 5 ou 6 anos, mais ou menos. Eu acompanhei quando ela estava viva alguns vídeos dela, né? Só procurar no YouTube aí vocês vão ver. Outro livro que eu considero bom, importante para se ler, né? A câmera está invertida aí, mas eu vou ler para vocês aqui. Um punhal sobre a Espanha. Fala da história dos portugueses e espanhóis, os judeus que chegaram ao Brasil e sofreram perseguição da Inquisição Espanhola. Muitos brasileiros não sabem, não têm noção que são descendentes de judeus. Então, pesquisem, pessoal. E outro livro legal também, importante, é esse daqui, de Alberto, do jornalista, né, Alberto Dines. Ele era apresentador da TV Cultura, que chama Vínculos de Fogo. Esse livro é bom também para se saber a história, é bem grossinho ele. Saber a história do povo Yehudim, dos seus descendentes, dos que foram perseguidos pelo Tribunal Inquisitório, principalmente, fala da Espanha, né, também Portugal, mas principalmente do Brasil. Então, que Hashem, Kadosh Baruch Hu, abençoe todos vocês e
Tenham uma ótima semana e até a próxima. Shalom, shalom.